Você já sentiu como se você não tivesse um propósito? Ou você já sentiu como se o propósito fosse pequeno e insignificante? Por muitas vezes eu questionei a Deus qual era o meu propósito. Porque eu sempre acreditei, e isso eu continuo acreditando, Deus, Ele criou cada homem, cada mulher com um propósito nessa terra. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje como eu me encontrei no propósito que Deus me entregou. Eu sempre achei lindo a música. A música, ela sempre foi uma ferramenta muito forte para me levar à conexão com Deus. Sempre me auxiliou, sempre me ajudou a entrar na presença de Deus e quebrantar o meu coração. Eu sempre gostei de cantar, mesmo não cantando tão bem. E eu fazia parte do back, do louvor da minha igreja, no qual eu congregava na época. E eu sempre questionava Deus, por que eu não consigo solar? O pastor até dava oportunidade pra gente estar solando, a equipe, mas eu sempre recusava, porque eu sempre tive dificuldade de solar, porque a voz não saía, eu ficava trêmula, eu não conseguia. Então pra mim isso era um desafio muito grande. Eu amava cantar, mas eu não conseguia, algo me travava. E isso sempre me gerou uma grande frustração. Então, certa vez eu falei com o meu pastor, olha, eu não vou mais cantar. Eu vou sair do Ministério de Louvor e vou procurar outro ministério, porque eu não consigo me encaixar. Eu já tentei, não estou conseguindo ter resultados nisso. Então, eu comecei a fazer um curso de Libras. Era o meu primeiro ano do curso de Libras. Comecei a fazer, mesmo que sem entender ainda o que Deus estava fazendo na minha vida. E já nesse primeiro módulo do curso de Libras, eu tive um sonho. E nesse sonho o pastor ele me chamava para cantar. Ele falava, olha, faltou um pessoal e eu preciso que você suba para você cantar. E nisso eu ficava em desespero. Eu falava, poxa, mas eu não estou preparada, eu não estudei nenhuma música, e se eu esquecer a letra, eu não consigo. E ele falava, sobe, daqui 5 minutos você sobe. Então eu começava a pensar, que música que eu canto, o que eu faço? E quando eu subia, aí o pastor falava, peraí, você entendeu errado. Eu não te chamei para cantar, você vai cantar para elas. E quando eu olhava, tinha algumas mulheres e eu percebia que elas eram surdas. E eu entendia, e aí eu virava pro pastor e eu falei, nossa, elas são surdas, então é em Libras que o Senhor está me chamando para fazer. Mas eu também não estou preparada. Eu também comecei agora o curso, eu não sei fazer direito, eu também tenho muita insegurança. E eu fazia uma música em Libras, e essas mulheres elas eram tocadas, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Então eu ouvia uma voz, que era a voz do Espírito Santo, e ela falava com voz como a de muitas águas e com muita determinação. Eu não me agrado da mediocridade. Almas estão padecendo e eu tenho pressa. Apressa-te. E eu começava a chorar. E então eu acordei assustada, chorando e certa do que Deus estava me dizendo, de que Ele tinha pressa e de que eu estava sendo medíocre. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Às vezes Deus te entregou um propósito que parece pequeno, que para você não parece ter importância. Ou às vezes você ainda não entendeu qual é o seu propósito. E muitas das vezes você que entendeu o propósito, você tem levado isso de qualquer jeito. Você tem negligenciado o ministério que Deus te entregou. Você tem feito de qualquer jeito. Sabe o que significa a palavra medíocre? É você estar na média. Hoje a maioria das pessoas elas estão na média. E Deus está esperando homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que façam com excelência o que Ele tem confiado na mão delas. E eu entendi que a Libras, Deus queria que eu fizesse com excelência, Deus queria que eu me dedicasse, que eu estudasse, que eu me esforçasse e não levasse como eu estava levando de qualquer jeito. E a partir deste momento eu comecei a me dedicar e fazer como se fosse para o próprio Deus. Porque na verdade é isso que Deus espera de nós, que nós nos esforcemos, que nós busquemos e fazemos tudo com excelência para o reino de Deus. Ainda nós podemos não entender, mas Deus tem um propósito para tudo. E se Ele te confiou e se Ele te entregou algo em suas mãos, não seja medíocre, não faça de qualquer jeito, faça com excelência.
Fazer com excelência não é fácil, exige muito de nós. Nós temos que abrir mão das nossas vontades, nós devemos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Às vezes seremos cancelados, às vezes seremos criticados, mas meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar, quem vive por elogios, ele cai também por críticas. O nosso foco ele tem que estar em Cristo, em obediência, em fazer com excelência. Jesus ele veio até nós, ele morreu, e mesmo sabendo que ele seria morto, e mesmo sabendo que ele seria rejeitado pelos seus, tudo que ele fez foi com excelência. E nós precisamos ser copiadores de Jesus, nós ser a cópia de Cristo. Não negligencie o que Deus tem entregado nas suas mãos. Faça com excelência. Deus tem pressa em usar você. A palavra de Deus diz que se nós não pregarmos, nós não clamarmos, Deus usaria as pedras para clamarem. Veja o tamanho da urgência e da emergência de Deus. Se coloque à disposição. Comece neste momento a buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que pede, recebe. Ao que busca, acha. Deus deseja ser achado. Comece a buscar Ele e você verá Ele se manifestar em você e através de você. Não negligencie o que Deus te entregou. Busque Ele de todo o coração. Faça tudo com excelência. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:23, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, guarda essa palavra no seu coração. Faça com excelência. Deus tem um propósito para você. E se você ainda não descobriu o seu propósito, pede, porque o que pede, recebe. Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. Temos tentado fazer com excelência para o reino de Deus. Faça parte disso também. Que Deus abençoe sua vida.